entendi sua lei e ainda tem coisas que eu não sei, mas vou seguir e encontrar por tu ser culpa no corar. Eu sei que por eu devo ser, sua vontade vai me salvar. Na lealdade e não me manter, melhor aventura é andar com você. Eu vou seguir para o lado marchar. Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tentem, não vou me calar. A minha armadura é confiar. Eu vou seguir para o largo marchar. Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tentem. Bom dia, amigo, bom dia, amiga do Conectado 7, Cuiabá, 19 de novembro, pré-dia, né? Amanhã é o dia da consciência negra. Hoje é quarta-feira, dia 19 de outubro, é o dia da bandeira, é o dia do Rei Pelé, o dia que em 1969, né, Pelé marcou o milésimo gol, então é o dia do Pelé hoje, né? Diz que Pelé era chato pra caramba, diz pessoas que conheciam ele, né? Eu não sei, nunca conheci, não conheci pessoalmente, né? Mas seja chato ou não, ele é um gênio, né? Cuiabá hoje está fazendo, hoje vai fazer a alta, vai estar 34 graus e a mínima de 22 graus. Agora, nesse momento, está fazendo 29 graus em Cuiabá. Será um dia ensolarado. É expectativa de céu ensolarado, a máxima será de 34 graus em Cuiabá, a sensação térmica de 35 graus, o vento 7 km por hora, umidade 61%. Então essa é a temperatura em Cuiabá nesse exato momento. Sistemas de informação, hoje é o dia do Sistema de Informação Geográfica, é o Dia Internacional do Homem. Hoje é o Dia Internacional do Homem, vamos ver o que as mulheres vão aprontar para os homens, né? Porque todo dia 8 de março é Dia Internacional da Mulher. E aí dá um monte de presente, daí uma mulher faz toda a mídia fala tudo, né, pra mulher, e nós damos presentes, é mais do que merecido, né, dá um buquê de flor, leva para almoçar nos melhores restaurantes, dá presente pra mulher, trata a mulher com carinho, com amor. Vamos ver o que as mulheres vão, como é que vai ser tratado o homem, né? Hoje é o Dia Internacional do Homem, é o Internacional do Homem, então é o Dia Mundial... Mas também é o Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, né? O Dia Mundial do Toalete. Justamente no Dia do Homem também é o Dia do Banheiro, tá? O Dia Internacional do Toalete. Bonita aí que fica para chascara. Dólar hoje está em baixa de 0,26%. Um dólar está custando, dólar comercial está custando R$ 5,31. O euro está em baixa também de 0,23%, o euro está custando R$ 6,16. Ibovespa em baixa de 0,3%, está custando, a pontuação de Ibovespa está em 156.522 pontos. Bitcoin em alta de 0,93%. Um Bitcoin está custando R$ 495.548,08. IPCA hoje em alta de 0,9% desde outubro de 2025. A taxa Selic também está em alta de 15% desde o dia 5 de novembro de 2025. A grama do ouro está em alta de R$ 696,11. Há algumas notícias interessantes no mundo político brasileiro. Lula proíbe linguagem neutra na administração pública, quer municipal, estadual, federal, para facilitar a comunicação. Então está proibida a linguagem neutra, né? Ele sancionou a lei, está proibida a linguagem neutra na administração pública. Foi anulada 3 questões do Enem. O MEC resolveu anular 3 questões do Enem, porque eram questões similares e causou aí até muitos comentários nas redes sociais aí das pessoas que fizeram o Enem. Então foram anuladas, o MEC decidiu anular 3 questões do Enem. Não especificou quais essas questões, mas são questões similares, que uma estava ligada à outra, tinha tudo a ver, quer dizer, foi muito fácil essas questões. Então,
quem acertou nessas 3 questões vai ficar de chupando o dedo, porque foi anulado as questões, não tem valor nenhum, né? Vai ser bom para quem não acertou, né? Então tá bom. Vamos lá continuar aí. Presidente da COP30 propõe discussões do texto final. Então, o presidente da COP30 agora vai para os textos finais sobre todas as discussões realizadas a respeito do atingimento do clima da Terra, né? Do clima da Terra. Então, ontem foi proposta a discussão final e a feitura já foi discutido tudo. Vai fazer agora um texto final e vai ser apresentado até, no máximo, sexta-feira, esse texto final sobre tudo que foi discutido e foi sancionado e resolvido na COP30. Aliás, que muita gente está falando aí que foi um fiasco, né? Faltou água nos banheiros públicos e também nos banheiros lá que dependia a imprensa e as pessoas que participaram da COP30. Teve manifestações, teve muita falta de organização. Botaram um busto lá do Bafomé, bem na entrada lá da Zona Azul, né? O capeta lá segurando o globo da Terra, cruz credo. A pessoa que via falava assim, cruz credo, gente, botaram um capeta, vocês acreditam? Fizeram um busto do capeta, o Bafomé, né? Segurando lá, com chifre e tal, segurando o mapa da Terra. Aí falou, nós estamos num evento aqui de Satanás. As pessoas ficaram boquiabertas com o que permitiram fazer nessa COP30 aí. Coisas absurdas, né? Jorge Messias será convocado para a CPMI. Quem é o Jorge Messias? É o advogado-geral da União, né? E inclusive é o preferidinho do Lula, né? Para ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Advogado da União, Jorge Messias, vai ser convocado para prestar depoimento na CPMI do INSS. Para ele abrir a boca de tudo que ele sabe sobre essa roubalheira relacionada com a aposentadoria dos velhinhos, né, do Brasil, de todas as pessoas que dependem do INSS. Então, tá pegando fogo lá na CPMI, né? E aí o Jorge Messias, que é o preferidinho, o queridinho de Lula, para ser o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, foi convocado aí para prestar depoimento lá na CPMI. Daniel Vorgaro, dono do Banco Master, ele é defendido pelo escritório da advocacia do Alexandre de Moraes, da mulher do Alexandre de Moraes, né? Ele foi decretado preso, né? Ele está sendo procurado, e quem defende, ele era o dono do Banco Master, né? Abriu falência, estava vendendo o Banco Master e tal. Por causa de títulos, fundos, né, que realmente não existiam, né, fundos falsos aí, e o banco dele estava sendo pretendido para ser comprado por outros bancos, e de repente ele quis fugir do país, quis ir embora lá para a Itália, né, e aí ele foi preso, foi decretado, né, preso pela advocacia, né, pela Polícia Federal, e interessante, quem defende o Vorgaro, né, o escritório de advocacia de Alexandre de Moraes e a sua esposa, né? Bom, notícias internacionais é o que você está costumeiramente vendo aí sobre Israel, sobre Jerusalém, por exemplo. Trump foi aplaudido lá, né, pela ONU e pelas Nações Unidas, né, pela paz realizada ali naquela região. E o Netanyahu só quer que todos os restos de reféns, né, que já foram devolvidos pelo Hamas sejam trazidos para Israel. Mas ele continua... o Netanyahu, Benjamin Netanyahu, pedindo para que não surja aí o que o mundo quer, né? O mundo quer ali abrir o Estado da Palestina, né? Naquela região ali de Gaza. E aí Israel é tremendamente contra isso aí. Mas praticamente já está batido o martelo, né? Teremos sim um Estado da Palestina, né? Eu acho que não vai afetar nenhum Israel, né? Mais o inimigo que Israel vai ter ao redor né? Como Israel está cercado de inimigos ali, né? Nações inimigas. Mas é por causa da situação mesmo, da prepotência. Eu acho que tem que haver diálogo, né? Eles têm que se reunir, todas as nações ao redor de Israel, com Israel, e resolver questões. Mas ali briga relacionada à religião, né? A maioria daqueles países são países muçulmanos, o único que se diz judaico e cristão é Israel, e também tem um governo democrático, né? Democracia existe lá em Israel. Porque nos países ao redor não há democracia, né? Não há democracia. Não há eleição, por exemplo, para se escolher
o presidente da república, o primeiro-ministro, essas coisas. Só em Israel que acontece isso, a democracia só tem em Israel. Então é tudo questões relacionadas à política e à religiosidade também, né? Religiosidade também. Então tem que acabar com isso aí, se reunirem, entrarem num consenso ali naquela região do Oriente Médio, para que haja paz no Oriente Médio. Porque não adianta nada um atacar o outro atacar um, né? Fica nessa guerrinha idiota, porque na verdade todos têm uma origem só, né? O pai é Abraão, né? Ali é briga de irmãos, né? É briga de sangues do mesmo pai, né? O pai é Abraão. E aí por causa disso, é briga entre familiares. Ali é Bíblia, é briga desde os tempos da Bíblia, né? É briga antiga de irmãos contra irmãos. E na história, o que aconteceu no mundo no dia 19 de novembro de 1493, a história, fatos históricos. Cristóvão Colombo desembarca em Porto Rico, a ilha que ele chamou de São João Batista, né, quando ele descobriu lá o Brasil, 1493. 1889 foram escolhidos pelo governo brasileiro os primeiros, foi feito o primeiro decreto, né, no governo já provisório do Brasil, já agora Brasil República, e foi escolhido então regulamentada a bandeira, como seria a bandeira do Brasil, o brasão de armas, o hino e o selo nacional. 1906, comemoramos a primeira vez o Dia da Bandeira. Só em 1906, só praticamente 7 anos depois, que foi comemorado o primeiro Dia da Bandeira, né? E hoje é Dia da Bandeira, não podemos esquecer disso. Dia 19, Dia da Bandeira Nacional. 1969, o programa Apollo, o astronauta Pete Conrad e Alan Bean, eles aterrizam, né? A nave deles aterrizam no oceano Procellarum, o Oceano das Tormentas, na Lua, e eles, tanto o Pete Conrad é o terceiro e o quarto astronautas humanos a caminharem na Lua. 1969, eu já falei, Pelé marca o seu 1000º gol lá no Maracanã, né? Por isso que hoje é o dia do Pelé, né? 1985, Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, eles se encontram pela primeira vez. Há um encontro, isso é em plena Guerra Fria, né? 1985, nós estamos em plena Guerra Fria, e aí começa diálogos entre os Estados Unidos, que representa aqui o Ocidente, né? O mundo está polarizado, né? Em dois, o Ocidente e do lado de lá o Oriente, né? Que era a Guerra Fria no período da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí começa o primeiro encontro, né, desses dois mandatários gerais que dividiram o mundo em lá e cá, né? Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, eles se encontram pela primeira vez. E aí começa toda uma conversação para acabar com a Guerra Fria, né? Para acabar com a guerra entre Ocidente e Oriente, né? 2006 é comemorado aí o primeiro para que colocar isso aqui, né? Mas colocaram, né? Foi lançado o primeiro console de videogame da Nintendo, o Wii, que mudou a minha vida, o lançamento do primeiro console em 2006, quando a Nintendo lança o console do jogo eletrônico. Ai, meu Deus, coisas assim, coisas de Laurinha. Cuiabá, 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 Brasil, 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 né? São essas algumas notícias de hoje aí, né? Do site aí de notícias Fish News. Aliás, pessoal, vocês podem mandar uma ajuda para o Fish News, né? Uma ajuda, colabora aí numa chave Pix, DDD 41 996460100, em nome de Roberto Vieira Filho, tá? Vou repetir, DDD 41 996460100, e em nome de Roberto Vieira Filho, e ajuda aí o site de notícias Fish News. E a nossa ajuda aqui, você pode mandar nesse QR Code aqui, ó, nesse QR Code aqui, você pode mandar uma ajuda aqui para o Conectados 7 News, tá? Manda uma ajuda aí financeira, R$2, R$5, R$10, $1 bilhão, né? Quanto você quiser, tá ok?
E também aqui no nosso número, aqui é também o nome do celular, né? 659-9297-7170. 659-9297-7170, né? A nossa chave Pix PagBank em nome de mim, né? De mim, Orivaldo Valdomiro de Azevedo, né? Manda essa ajuda aí, nós vamos ficar muito felizes, né, em receber a sua ajuda, tá ok? E vamos agradecer eternamente para você. Não esqueça de dar o like aqui no vídeo, gente. O like é muito importante. Você sabe disso aqui no YouTube e nas redes sociais. Dá o like. É uma comunicação que você diz para esse algoritmo que você assiste o vídeo, que ele é relevante. Faça um comentário, nem que seja de emoji, um emoji qualquer. Comente, né, as notícias aqui do nosso Conectado 7, né? Faça comentários. Ative o sininho das notificações em todas, ok? E compartilha aqui o nosso canal, tá ok? Obrigado, meu amigo e minha amiga. Vamos ao estudo, então, da meditação de hoje, a meditação matinal desse dia 19 de novembro, né? Vamos ver o que o Rodrigo Silva fala para nós hoje aqui. 19 de novembro, ó, diz assim: ordem e progresso. Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de Senhor é minha bandeira. Como hoje é dia da bandeira, né? Êxodo 17:15. A frase em ordem e progresso, estampada na bandeira do Brasil, foi inspirada nas ideias do positivismo. Uma corrente filosófica que surgiu na época entre os séculos 19 e 20, desenvolvida pelo francês Auguste Comte, e essa linha de pensamento desprezava a fé religiosa e defendia a ciência como o único tipo válido de conhecimento. Foi em meio a essa agitação racionalista que o filósofo ateu Arthur Schopenhauer, que citamos ontem, se propôs a demonstrar que, a despeito dos esforços humanos, esse ainda seria o pior dos mundos possíveis e por isso teria sido melhor para a humanidade nunca ter nascido. Essa foi a chamada escola pessimista, que influenciou muitos autores famosos, de Nietzsche e Machado de Assis. Ellen White era uma filósofa pessimista, mas foi contemporânea dessa efervescência positivista. E também chegou à conclusão de que os princípios do progressismo não levariam ao aperfeiçoamento humano. A diferença foi que, por ser cristã, a escritora norte-americana apontou à população a solução não percebida por Schopenhauer. Serão vãos os sonhos de progresso do homem, como serão destituídos de sentido todos os esforços para enobrecer a humanidade se ela negligenciar a única fonte de esperança, disse ela. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, Tiago 1,17, vem de Deus. Não existe verdadeira excelência de caráter fora dele. O único caminho para Deus é através de Cristo. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Isso ela escreveu no livro Caminho a Cristo, página 18. Cerca de 2.800 anos antes de Schopenhauer e Ellen White, Salomão também havia percebido que nesta vida tudo é vaidade. Isto é, uma névoa que é suspiro de curta duração. Tudo é vaidade, é uma névoa ou suspiro de curta duração. Olhando pela ótica humana, nossa existência é apenas um curto traço de mesmices entre o nascimento e a morte. Porém, pela ação divina, essa existência efêmera pode se tornar a antessala da eternidade com Deus. Quem crê nisso não é acomodado nem se opõe ao progresso, apenas não deposita nele todas as suas esperanças. O cristão temente a Deus sabe que o presente é um preparo para o porvir. Essa é a verdadeira ordem e o verdadeiro progresso que vem de Deus, né? Essa foi a meditação matinal do dia de hoje. E a lição, aqui a lição da Escola Sabatina, dia 19, fala sobre herói humilde. As longas listas de nomes de lugares que marcam a fronteira das terras dadas às tribos de Israel terminam com a distribuição de terras para os dois heróis, Caleb e Josué, que foram os primeiros a reconhecer essas áreas.
Caleb foi o primeiro a receber sua herança, enquanto Josué obteve a sua por último. Até então, Josué havia se concentrado em dividir a terra entre as tribos de Israel. Agora foi a vez de o povo dar a Josué a sua herança. Antes de prosseguirmos, vamos fazer uma oração. Queremos agradecer-te, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, que o Senhor nos dá. Obrigado pela respiração, pelo ar, pela vida, enfim. Obrigado por tudo, Senhor, ó querido Pai. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor more em nosso coração através do Teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos burila, nos purifica, para que sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus por tudo que viermos a passar no dia de hoje. Pedimos também, Senhor, em favor daqueles que estão enfermos, daquelas que vão dar à luz, daqueles que estão em necessidade financeira, daqueles que têm problemas psicológicos, psiquiátricos, enfim, Senhor, N situações. E pedimos em favor dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, aqueles que nos assistem pelas redes sociais e aqueles também que nos ouvem nos podcasts. Abençoe todos os comunicadores do Brasil, abençoe aqueles que estão ligados, Senhor, e que amam os seres humanos. Senhor, que nós aprendamos a amar o nosso próximo, seja ele nosso amigo ou nosso inimigo. Que nós tenhamos sempre uma palavra de perdão, de reconciliação e de amor para com os nossos semelhantes. Se conosco agora e sempre, pelos méritos de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém. Em Josué capítulo 19, verso 49 a 51, tem a resposta da seguinte pergunta. A pergunta é a seguinte: o grande líder de Israel, que dividiu a terra, recebeu sua herança por último. Quais são as implicações desse fato? E aqui em Josué 19, vamos lá. Josué 19. Vamos achar o texto primeiro, né, gente? Josué 19. Estamos aqui. Acá, né? 49, 51 diz assim, ó. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram aos filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade de que pediu, Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Shiló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Bom, e aqui nós vimos que Josué foi repartida a terra, e a última repartição aí de terra foi para Josué, né? E aqui a resposta dessa pergunta 6. A pergunta é a seguinte: quais são as implicações desse fato? Resposta sugestiva, tá aqui. Josué recebeu sua herança por Josué recebeu sua herança por último, demonstrando liderança servidora e desprendimento. Essa seria a resposta aqui, que é opcional aqui, né? A cidade que Josué recebeu chamava-se Timnat-Sera. Um nome formado por duas palavras. A primeira parte, Timnat, vem do verbo hebraico manaha, que significa contar ou atribuir, referindo-se à porção ou território. A segunda parte provavelmente deriva do verbo serrar, que significa sobrar ou exceder. Ver Êxodo 26:12. Assim podemos traduzir o nome dessa cidade como porção restante ou território restante. O nome da cidade que Josué escolheu, a partir do que sobrou, reflete o caráter nobre do segundo líder de Israel. Primeiro, ele esperou até que todo o povo recebesse sua porção, em vez de optar por um dos territórios densamente povoados ou pelas cidades mais notáveis como sua herança. Josué escolheu uma cidade modesta, ou talvez até em ruínas, para reconstruí-la com um trabalho árduo. Ver Josué 19:50. Além disso, Timnat-Sera, ou porção restante, estava localizada perto de Shiló, próximo ao santuário,
o que revela onde estavam as prioridades de Josué e onde seu coração realmente se encontrava. Certamente após a recém-formada nação de Israel ter sido conduzida à terra prometida e com a ajuda de Deus garantir a herança de cada tribo e família, ninguém teria se oposto ao desejo de Josué por uma herança mais grandiosa. No entanto, ele estava satisfeito em ter uma vida simples, focando no que realmente importava, uma atitude que foi refletida na oração de Davi. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27:4. Então, quais lições você pode aprender com a atitude de Josué? Como pode aplicar isso à sua vida hoje? Josué demonstrou que humildade, né? E que ele estava ligado mesmo ao Senhor. Ele queria estar próximo do Senhor, próximo do templo. Ele ainda disse depois, né? Fez um repto, um apelo ao povo de Israel, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Vocês sirvam a quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós seremos adoradores de Yahvé, Jeová. E Josué sempre estava ligado ali a Shilo, né? Onde ficava o santuário, né? Ali próximo, né? Tanto é que em Timnata, que ele escolheu lá a porção restante, o significado do nome da cidade que ele pegou em ruínas e reconstruiu essa cidade com trabalho árduo. Ele demonstrou a simplicidade e adoração ao Senhor, que eles queriam realmente estar próximo ao Senhor. O principal desejo de Josué era servir ao Senhor, né? Ele verdadeiramente era um servo fiel ao Senhor, certo? Como nós devemos ser hoje também, né? Servos fiéis a Deus. Muito mais hoje em dia. Devemos orar mais, né? Os homens devem orar mais e trabalhar mais, né? O que cabe ao homem? Trabalhar, né? E levar dinheiro para sua família, né? O homem é provedor. Ele tem que ser provedor. E o homem que não é provedor, o que ele é? Um franguinho, né? É um franguinho. O cara fica aí esperando que a coisa aconteça do céu. Não, ele tem que correr atrás, ele tem que trabalhar, ele tem que sustentar a família, ele tem que trazer dinheiro para a família, tem que sustentar o lar. O homem é provedor, e o homem que não é provedor não é homem, né? Ou é qualquer coisa, menos homem, né? Então a mulher tem que escolher o homem que é provedor, o homem que trabalhe, né? O homem que traga para casa o pão nosso de cada dia, né? E esse é o dever do homem, porque o homem não menstrua, né? O homem não tem dores, o homem não tem o que poderia dificultá-lo de sair de casa para ir trabalhar. Não tem nada. Então a função do homem é essa, trabalhar, né? E o homem que não trabalha vai se tornar no quê, né? Daqui a pouquinho está dando o fiofó para os outros aí, né? Não é mais homem, né? É isso que vai acontecer, é verdade, é verdade. Então o homem tem que ser homem sempre, né? E encarar a vida, as situações da vida, né? A vida não é fácil para ninguém, né? O sol nasce para todos e é quente pra caramba. Mas nós temos que encarar a vida como ela é e lutar para vencer, né? Sermos mais que vencedores. E é isso aí, essa é a vida, né? Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, né? Tenha uma boa quarta-feira, hoje quarta-feira, dia 19, amanhã e depois, né? O Brasil, o mundo inteiro, né? O Brasil principalmente está lá comemorando aí o dia da conscientização da negritude, né? O dia da consciência negra. E eu tinha que ter também o dia da consciência branca, o dia da consciência vermelha, o dia da consciência amarela, o dia da consciência tudo, né? Então, para compensar historicamente tudo de maldade, né, que esse mundo ocidental fez com os negros, né, com as pessoas de cor, né, a escravidão no Brasil foi mais de 300 anos. Então criou-se o Dia da Consciência Negra, que a gente possa lembrar, né, que o nosso semelhante não é nosso escravo, não depende da cor da tez dele, da cor da pele, né? Todos nós somos iguais perante Deus, somos homens, né? E a covardia que foi feita historicamente em relação aos povos que foram aprisionados, né? Desde a África, né? Os africanos, e foram trazidos para o Ocidente, vamos dizer assim, o Ocidente, né?
e as barbaridades que foram feitas. No Brasil, por exemplo, foi um dos últimos países que acabou com a escravidão, né? Foram mais de 330 anos de escravidão, uma covardia, né, que os brasileiros fizeram com os negros aqui no país, e até hoje os negros são vítimas dessa covardia, né? Tanto socialmente falando, quanto educacionalmente, quanto todas as posições. Mas hoje nós gozamos de liberdade e podemos lutar e estudar, né, e nos aperfeiçoarmos e sairmos dessa... Eu acho assim, um pouquinho muito dessa coisa de ser fraco, né? Tipo assim, nós não somos fracos, nós somos um povo forte, nós não temos que nos vitimizar de nada, né? Historicamente, os negros foram realmente... covardemente, né? Covardemente eles sofreram tudo que a sociedade impôs contra eles, né? Enfim, nós sabemos da podridão da história da humanidade. Mas isso, não é por isso que nós temos que nos vitimizar. Pelo contrário, nós temos que tornarmos cada vez mais fortes, sermos resistentes, né? E lutarmos pelo que é nosso de direito, né? Direito à igualdade, né? Direito à liberdade, direito a crescimento, direito ao estudo, direito a tudo, né, que a sociedade nos trouxeram através das leis, né? Devemos respeitar as leis, devemos lutar, né, para conquistar nossos bens de consumo também, como qualquer um outro, e também em prol da nossa felicidade e da nossa saúde, e da nossa educação, né, e da nossa segurança também. Não devemos deixar que nenhum aparelho, né, trate o negro diferente, né, só porque é negro. Isso nós temos que acabar. O racismo é um dos piores pecados que se pode cometer, né, o racismo. E você julgar a pessoa pelo vestir dela, pelo falar dela, pela cor da pele dela, tudo isso aí implica também uma discriminação, né? Não devemos discriminar as pessoas pela beleza, pela riqueza, pela situação social que ela vive, pela escolha, né, de vida sexual que ela quer viver. Nada disso, ok? Cada um vai responder de per si, né, pelas escolhas que faz na vida. Então nós temos que garantir a liberdade de todos, e respeitar a todos como a pessoa é, ok? Respeitar. O respeito é tudo, né? Consideração é tudo, né? E mesmo que a pessoa pense contrário a gente, do contrário, nós temos que respeitar também. Nós temos que garantir a liberdade de expressão e liberdade da pessoa pensar o contrário, tanto politicamente falando, quanto sexualmente, quanto posicionalmente, sei lá, qualquer situação, entendeu? Então, não podemos nos quedar diante da opressão. Nós temos que sempre lutar pelo que é justo, pelo que é certo e pelo que é do nosso direito, ok? Um bom 19 de novembro para você, para toda a sua família. Que Deus os abençoe. Até amanhã aqui no Conectados News. Tchau, tchau.